Olá, boa tarde. Como vocês estão, pessoal? Heleno e eu estamos felizes de estar aqui de novo, né, Heleno? Fazendo mais um webinar em parceria do Portal Energia Biogás com a Amplum Biogás. Eu sou Leidiane, sou sócia da Amplum Biogás, empresa de cursos e consultoria na área de biogás e biometano. E hoje o nosso objetivo é realizar um debate entre os autores de 5 artigos da série especial Startups de Biogás do Brasil, do Portal Energia e Biogás. Heleno, seja bem-vindo e obrigada por mais essa parceria na moderação. Seu microfone está fechado, Heleno. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Lidiane. É um prazer enorme tê-los aqui conosco e esperamos ter uma ótima tarde, podendo mostrar alguns cases, algumas empresas. E o objetivo dessa série foi justamente proporcionar um espaço para que a gente pudesse falar sobre um tema que é extremamente bacana, poder você, desde conceber uma ideia, viabilizar uma oportunidade no mercado e como você trabalhar para que essa ideia inicial possa virar um negócio e se estabelecer no mercado. Então, é sobre isso que nós vamos conversar hoje aqui nesta tarde, poder falar sobre possibilidades relacionado isso à questão da inovação e em estratégias, né, para se estabelecer no mercado, principalmente a partir de pequenos negócios, aparentemente, mas que tem grandes oportunidades de geração de soluções para a cadeia do biogás. Exatamente. Pessoal, Heleno, ele é engenheiro em energia e desenvolvimento sustentável, é mestre e doutor em energia e pesquisador especialista em biogás e entusiasta, desculpe. Muitos de vocês devem conhecer Heleno já por causa do Portal Energia Biogás, uma pessoa que acredita nesse setor há anos, vem investindo muitas das suas horas em divulgar conhecimento. E para a gente da Amplum Biogás é uma honra estar fazendo mais esse webinar em parceria com ele, trazendo então agora para essa conversa os convidados que escreveram com ele os artigos sobre as startups. Falar de startups, de inovação, de empreendedorismo, nessa relação com o setor de biogás e biometano é essencial dentro de um processo de desenvolvimento dessa cadeia de valor que vem ocorrendo nos últimos anos, né? Então, a gente não faz o setor de biogás e biometano apenas com grandes negócios, grandes investimentos. Como a Heleno falou, a gente precisa, sim, trabalhar, incentivar e mostrar que é possível ter empresas nascendo de grandes ideias, mas às vezes pequenas empresas, né, startups, empreendedorismo inovador, avançando nesse caminho e criando grandes projetos, grandes ideias e grandes negócios, né? Como a gente todo domingo de manhã tem, né, Helena? Pequenas empresas, grandes negócios, né? Perfeito essa sacada, né, do programa e do Sebrae. Não, sem dúvida. Helena, você quer comentar algo mais? Assim, como que você teve essa ideia? Por que da ideia de fazer, antes da gente chamar os convidados, por que da ideia de fazer essa série? Bom, basicamente é algo que eu vivenciei um pouco na pele, a questão de pensar em como transformar uma pequena ideia em uma oportunidade no mercado. Durante a graduação, tive a oportunidade de desenvolver uma empresa júnior que ficou incubada na incubadora da universidade. Foi possível fazer alguns testes, algumas avaliações de mercado. Mas isso foi num período anterior a 2005 e o mercado não estava pronto. Hoje em dia, ao longo de toda a experiência que eu tive avaliando o mercado, senti a necessidade de trazer esse tema para o público, poder falar sobre a possibilidade de se empreender, seja de uma ideia de algum grupo de universitários que estão usando isso como tema da sua pesquisa, do seu trabalho de conclusão, ou uma ideia que alguém tem e há muitos anos, 10, 15 anos, vem maturando ela pela sua experiência de atuação no mercado, aí chega um momento em que acaba vendo a oportunidade de transformar isso num negócio. E por trás disso, independente se é um grupo de pesquisadores, se é um grupo profissional liberal que está no mercado, ou se é um profissional que está há anos com muita experiência, o momento da tomada de decisão para colocar um negócio, ele traz por trás uma bagagem com muita informação, com muito aprendizado e também com a certeza de você estar no seu momento certo para dar um passo adiante. E era justamente sobre isso que nós queríamos oportunizar esse espaço para discussão, poder conhecer quem são alguns profissionais que conseguiram transformar aquela etapa da ideação
e passar por toda a jornada para consolidar a sua empresa no mercado e poder colocar uma solução para toda a cadeia do biogás. Então, né, foi isso um dos motivos que acabou contribuindo para que eu abordasse esse tema no Portal Energia e Biogás e convidasse alguns empresários para compartilhar conosco um pouco das suas experiências, os seus desafios e como que eles veem as perspectivas futuras de colocar muitas vezes uma solução que, pelo fato de eles estarem numa empresa enxuta, poderem ter um controle total do processo, isso pode trazer habilidades diferenciadas que muitas vezes você não consegue essa agilidade numa grande corporação para poder inovar. Então, esse é um dos pontos positivos que a startup pode proporcionar. E pelo próprio nome diz, né, startup é um conceito que surgiu, digamos, no Reino Unido tempos atrás, que nada mais é do que o arranque, a partida inicial, o início de um projeto, de uma jornada para a consolidação de uma empresa, de um negócio, de uma solução. Só para destacar que no Brasil é importante falar que a questão do marco legal das startups, ele acaba estabelecendo alguns pontos que realmente definem o que é uma startup, de acordo com a Lei Complementar 182 de 2021. Então, alguns conceitos mais detalhados constam na Lei Complementar para poder estabelecer algumas características do que é ou não uma startup. Então, mas aqui a gente está abordando, de certo modo, todo pequeno empreendedor que conseguiu proporcionar uma solução e colocou de forma efetiva e eficiente essa solução para o setor do biogás. Entendido, ótimo. Então, quando você pensou a série, você pensou na lógica, né, desse conceito de startup e nesse conceito de empreendedores trazendo soluções para o setor de biogás e biometano no Brasil, né? Exatamente, passando por toda aquela metodologia, desde você começar o seu business canvas no início lá, tentar identificar os seus objetivos, os seus recursos, o seu público. Então, isso é uma estratégia muito positiva que ajuda realmente a você organizar a sua ideia, focar quais são os recursos que você tem disponível e como que você vai aplicar esses recursos e de que forma você vai aplicar, como vai ser a sua comunicação, os seus canais de contato com o seu cliente. Então, essas são estratégias que ajudam realmente a você dar os primeiros passos. E muitas vezes dentro de um ambiente, num hub de inovação, numa incubadora, numa empresa que consegue dar um suporte para startups, você tem assessorias que permitam que você faça toda essa jornada até chegar no desenvolvimento do seu mínimo produto viável, poder ter toda a metodologia capaz de estar organizada de tal forma que possibilite você receber fomento, seja de investidores anjos, ou seja de outras editais que podem fomentar o desenvolvimento do seu negócio. Perfeito, Helena. Acho que você passou por um ponto interessante, que é essa aplicação desses conceitos, né? Que nem os conceitos de startup nem sempre são só aplicados numa startup, né? Muitas empresas grandes ou empresas de médio porte podem aplicar esses conceitos. A gente aplica muito, MVP é uma palavra que a gente fala muito aqui na Amplo Biogás, e porque é realmente a maneira de trabalhar mais ágil para o mundo de hoje, né? A gente... Desculpa. É só traduzindo para o nosso público, né? MVP, para quem não está familiarizado, é uma sigla para mínimo produto viável. Então, é o seu menor produto, o seu menor serviço já consolidado, estabelecido, em que você tem o controle do processo, dos custos, e você vai ofertá-lo para o mercado. Desculpa, a gente interrompeu, pode continuar. Não, tá ótimo, Helena. Fica à vontade. Estamos juntos aqui, as ideias vêm vindo. A gente acaba saindo um pouquinho do roteiro, né, pessoal? Daí a gente se interrompe mesmo, mas é esse o objetivo. Acho que o ponto que nos atraiu como Amplo para propor para a Helena fazer um webinar dessa série especial é que a gente precisa de empreendedores para realmente desenvolver o potencial de biogás no Brasil ao máximo. O potencial de biogás do Brasil está distribuído em vários locais, em várias escalas, setores diferentes. A gente está falando de biogás proveniente de resíduos da produção animal ou de indústrias de pequeno, médio, grande porte, de aterros sanitários, tratamento de esgoto. Então, sem empreendedores, sem empresas, sem fornecedores de diversas escalas distribuídos no Brasil, a gente não consegue desenvolver esse potencial e gerar todo o benefício de redução de emissões de carbono e aumento de receitas. Então, a gente tem essa
né, Heleno, nem é combinado, mas assim, nós temos esse foco, essa missão, a gente vê esse caminho de empreendedorismo, de startup, de inovação como trabalho realmente uma meta das nossas empresas, né? A gente incentiva isso, então esse webinar vem para isso, a gente abrir espaço para 5 empreendedores, 5 empresas, né, que trabalham dessa maneira, são startups, aplicam esses conceitos e são parte de um caminho que a gente considera essencial e imprescindível, que é incentivo ao empreendedorismo no setor de biogás e biometano. Tá bom, gente? Então, quem está aí na universidade com ideias, formado, já tem uma experiência, empreender nessa área é um caminho, sim. Mas vamos lá, né? Vamos chamar nossos convidados. Você tem algo mais a falar, Heleno, antes da gente chamar os convidados? Não, vamos chamá-los. Podemos dar o próximo passo, por favor. Fechado. Vamos lá. Eu vou pedir então para a Renata, que está aí nos bastidores, e colocando os convidados conforme eu for chamando. A gente tem o primeiro, que é o Ricardo Leidens, é diretor técnico na Quêmia Tratamento de Efluentes. A Quêmia é uma empresa que desenvolve soluções para o tratamento de efluentes, esgotos e chorume, atuando no projeto, produto, implantação e operação do sistema. Foi fundada em 2016 e sua sede está localizada no município de Chapecó, em Santa Catarina. Seja bem-vindo, Ricardo. Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Lidiane. Olá, Ricardo. Olá, Heleno. Boa tarde. Bem-vindo. Agora eu chamo a Yara Dreger, que é CEO na startup Sul Biogás, que é uma empresa catarinense que nasceu durante a pré-incubação no programa Nascer do Sebrae de Santa Catarina e do governo do estado de Santa Catarina nos anos de 2020 e 2021. Foi alavancada por uma larga e sólida caminhada profissional no setor de biogás, da Yara Dreger, e desde 2006 trabalha com o tema principalmente voltado à agropecuária. A Sul Biogás trabalha desde 2020, com sede em Florianópolis, Santa Catarina, levando uma nova forma de olhar para o manejo da biomassa excedente da pecuária intensiva por meio da inovação, tecnologia, responsabilidade ambiental, economia circular e resíduo zero no meio ambiente. Seja bem-vinda, Yara. Seja bem-vinda. Seu microfone está fechado, Yara. Obrigada pelo convite. Ótimo, obrigada. Agora eu chamo então o Leandro Toledano, CEO da Bio Movement Ambiental, que é uma startup com sede em São Paulo capital, na cidade de São Paulo, que tem como objetivo promover o desenvolvimento local por meio da implantação de tecnologias inovadoras e sustentáveis que possam ser escaláveis e que atendam principalmente pessoas em situação de vulnerabilidade. A Bio Movement Ambiental é o distribuidor exclusivo da Home Biogás no Brasil. Seja bem-vindo, Leandro. Seja bem-vindo. Seu microfone, Leandro. Leidiane, Helena, a todos, boa tarde, obrigado pelo convite. Obrigada, seja bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui. Agora, então, chamo Cícero Bley Júnior, CEO da Bley Energias, Estratégias e Soluções, que é uma startup com sede em Toledo, no Paraná, incubada no Bioparque, que fica em Toledo, né? Seu foco de atuação é a produção de biogás e a Bley Energias visa a descarbonização dos processos e a sustentabilidade das operações ESG. Foi fundada em 2017 e em pouco tempo desenvolveu tecnologias inovadoras para o mercado de biogás. Seja bem-vindo, seu Cícero. Boa tarde a todos. Parabéns a vocês dois aí, Lidiane e Heleno, pela iniciativa. Eu queria agradecer, inclusive, o convite e estar presente. Muito obrigado pela presença. E, por último, como sempre se diz, né, não menos importante, Breno Lima, CEO da M Lima Engenharia, que é uma startup sediada no Parque Tecnológico da Unicamp, em Campinas, São Paulo. Foi fundada em 2022 e presta serviços de consultoria para a indústria, principalmente de biogás, além da construção de máquinas e equipamentos customizados para diversos segmentos. Entre os produtos exclusivos que a empresa oferece para a indústria de biogás estão o M Lima Flow, que é um medidor de vazão de gás, e os bioreatores da linha M Lima Bio para laboratórios. Seja bem-vindo, Breno. Oi, Lidiane, Helena, tudo bem? Pessoal, boa tarde. Assim como o Cícero, eu agradeço o convite de vocês participar desse webinar. E vamos lá. Vamos. Obrigado. Obrigada a todos e todas por terem vindo. A gente agradece muito ao público, que a gente não falou direito com vocês ainda aí, público. Sejam bem-vindos todos, nos digam de onde vocês estão vindo, se vocês trabalham numa startup ou numa incubadora, vão aí contando para a gente um pouquinho no chat. Curtam a transmissão, compartilhem com os colegas, vamos fazer essa mensagem do empreendedorismo na área de biogás e biometano chegar mais longe, né? Porque tem muitas oportunidades e demandas de inovação nesse setor. A gente
vamos lá, vamos começar. A gente queria lançar algumas perguntas e a gente também pede para vocês do público enviarem comentários e perguntas no chat para a gente ir trazendo isso para o nosso debate, né? Vai ser uma bela conversa aqui de cerca de 1h30 no total que nós teremos até as 15 horas. E vamos lá conversar um pouquinho, então. Eu queria começar lançando uma pergunta para vocês, no sentido de entender qual que é o elo da cadeia de biogás e biometano, que cada um de vocês atua. Porque eu sei que alguns atuam mais na questão do resíduo efluente, outros têm uma atuação um pouco mais ampla, ou mais no biogás, enfim. Então, qual que é essa área específica dentro de toda a cadeia de biogás que vocês atuam? Que tipo de resíduos? Ou se assim, o objetivo é empresas de projetos ou empresas de pequeno, de médio ou grande porte? Se tem uma região específica do Brasil que vocês trabalham, ou se é para o Brasil todo, tá bom? Eu vou começar com quem está na ordem aqui, vou pela ordem da tela, tá bom, gente? Vou começar perguntando isso para a Yara. Yara, você poderia falar em 2 minutinhos para a gente qual que é esse elo da cadeia em que vocês atuam? Nós atuamos bastante direcionado. Nosso nicho de mercado da Subbiogás é a agroindústria. Mas os nossos bioreatores, eles comportam a digestão de qualquer tipo de biomassa, né? Ela pode ser resíduo sólido urbano, indústria, esgoto, mas nós nichamos o nosso start no mercado com bioreatores para a agroindústria, mais especificamente resíduos da produção de proteína animal. A nossa solução, por exemplo, em termos de escala, se construído um reator da Subbiogás, que é modular e escalável, ele produz mais ou menos um volume de gás suficiente para a geração de energia elétrica e energia térmica, e não é suficiente para a produção de biometano, por exemplo, tá? Porque para biometano tem um mínimo de volume de biogás. Então, nós trabalhamos considerando com uma escala pequena, mas o bioreator ele suporta volumes maiores. É nossa opção de partida para o mercado. Ótimo. Então, acaba tendo uma atuação que poderia ser considerada nacional, mas numa escala um pouco menor e para a agroindústria. Ótimo, Yara. Eu passo a pergunta agora para o Ricardo da Quêmia. Ricardo, conta para a gente um pouco mais qual que é essa área, né? Qual que é esse nicho que é o foco da Quêmia atualmente? Muito legal. Bom, boa tarde, pessoal. A Quêmia trabalha com tratamento de efluentes, né, sanitários, industriais, né? Também atua no tratamento de chorumes de aterro sanitário. Enfim, a vocação, o core da Quêmia é em função do tratamento, né? Então, o elo de ligação nosso com o biogás se relaciona com os subprodutos que são gerados nos processos de tratamento, né? Que, na maioria das vezes, são descartados para aterros, inclusive, né? Que podem até comprometer as condições operacionais de onde eles serão destinados, né? Enfim, né? Que, de certa forma, eles também acabam incrementando essas cargas dos efluentes. Então, é aí que a gente se conecta, buscando, então, estamos, assim, iniciando, dando os primeiros passos, né, com relação à questão do biogás, né, iniciando a parceria de cooperação com a Embrapa, aqui de Concórdia, né, que é uma grande parceira nossa, com a universidade. Então, onde a gente vê um potencial que tenha de geração de lodo, que a gente possa ter um possível aproveitamento energético para alguma aplicação de pequeno porte, que possa ressignificar ou revalorizar esse resíduo, é onde a gente procura uma solução, né? Então, o elo que nos conecta é olhar para o subproduto gerado na estação e revalorizar esse resíduo de forma que a gente possa ter algum tipo de potencial de bioenergético para as unidades, tá? Em resumo, é isso. Então, vocês têm um foco um pouco maior na questão do substrato, da matéria-prima para o processo de
de biodigestão, de produção de biogás, então, certo? Isso, exatamente. A gente tem a gente fornece estações de tratamento, né, projetos, instalações, né, operações, estações de tratamento de efluentes de pequeno, de médio, de grande porte, estações de efluentes industriais, residenciais, para municípios, para cidades, enfim. E a gente está começando a voltar a olhar para essa questão dos resíduos gerados nas estações para poder revalorizar esse resíduo e tentar buscar uma alternativa. Então, talvez esse seja o ponto de inovação hoje que a Kemi vem buscando, certo? Isso, um dos caminhos é esse. Ótimo, Ricardo. Passar, então, na sequência, Breno, nos conte qual que é o nicho, qual que é a área de foco da M Lima. Bom, pessoal, a gente trabalha em 2 grandes eixos. Que o primeiro é construção de máquinas e equipamentos customizados. Então, a gente, para o setor de biogás, a gente tem uma linha de escala laboratorial e escala piloto, que são reatores personalizados, desde o ASV até reator CSTR. A gente delineia o projeto de acordo com o substrato do cliente, então a gente faz ensaios potenciais, a gente faz projetos em 2 e 3 dimensões, a partir daí a gente utiliza simulação computacional e a gente projeta dedicado para o cliente. E no outro segmento, a gente presta consultoria industrial para algumas empresas, que são para elaboração de projetos, para construção de biodigestores de grande porte e fiscalização de alguns reatores que já foram construídos ou que o pessoal está em construção e a gente presta consultoria por engenharia do proprietário. Então, a gente acompanha desde a aquisição até a entrega final do sistema da planta de processo. Fechado, Breno. Qual que é o ponto que você considera que é o de inovação da tua empresa, assim, da tua startup? Um dos pontos que eu conheço, que eu visitei lá no Unicamp, é os reatores para laboratórios, né? Eu considero que esse é um diferencial, assim, você talvez seja uma das, se não a única, uma das únicas empresas do Brasil que fornece esse tipo de reator para laboratório, e você também vem avançando nessa área. Pode ser esse o ponto de talvez maior inovação, ou qual seria esse ponto de inovação da empresa? Isso, todos os nossos produtos a gente utiliza de inovação de ponta. Por exemplo, cada um dos bioreatores que a gente projeta, ela vem de expertise do nosso time profissional, né? Hoje a gente comporta entre 12 e 15 colaboradores, engenheiros mecânicos, engenheiros de automação. A maioria dos profissionais tem mestrado e doutorado no segmento de biogás. E a gente desenvolve a partir da pesquisa básica, então a gente vai de publicação de artigos, e a gente vai maturando ideias e vai patenteando. Então, alguns dos nossos produtos eles estão em processo de patente. A gente já desenvolve micronutrientes para aumento de eficiência do processo de biodigestão, alcalinizantes. A gente também desenvolveu recentemente um medidor de vazão de gás totalmente nacional. Ele é um medidor de gás que ele é de captação de baixos volumes de vazão, até 10, 200 litros por hora, por exemplo. Mas é isso. Não, tá ótimo. Vamos conversar mais. Agora eu passo para o Cícero. Cícero, conta para a gente um pouco qual que é esse principal nicho, qual é a área de atuação, o foco da sua empresa, como eu coloquei, né? Escala, se tem algum foco, tipo de resíduo, ou se é mais amplo, regiões do Brasil, enfim, nos conta um pouquinho. Nós trabalhamos muito focado na parte da proteína animal, né? Que vai desde os pequenos produtores de animais, de leite, etc., peixe, inclusive, até a parte industrial, toda a gama que envolve essa produção. 38% do potencial do biogás está nesse nicho, nesse segmento aí da proteína animal, segundo a própria biogás. E paradoxalmente, uma das piores situações do biogás hoje no Brasil está sendo esse segmento. Apesar do sucesso na parte de açúcar coleiro, na parte de saneamento básico, enfim, tudo aquilo que está dando certo do biogás, nesse nicho específico da proteína animal, está tendo muito problema. Tá? São números muito fortes, como os financiamentos feitos no ano passado, que mostraram aí 5.600 projetos,
financiados, subsidiados, inclusive, com juros zero, e no final você obtém ali 30 projetos com biogás, o resto tudo solar, numa aparente perda de corrida, o que não é verdadeiro, porque tudo isso está potencializado, está acumulado, num ponto até de poder explodir. Mas nós trabalhamos num formato inovador, até por força da proposta de inovação. Nós não trabalhamos mais do mesmo, ou seja, não fazemos biodigestores, não fazemos exatamente processos únicos, nós trabalhamos com integração de processos. Então, a gente identifica produtores de biogás, biodigestores, identifica equipamentos anteriores ao biodigestor, que preparam o substrato para ir para dentro do biodigestor, e o pós-biodigestor. E aí tem um paradoxo que a gente trabalha com muito afinco. A questão não é o biogás. Me desculpe aí, eu venho de uma escola, inclusive, que valorizou fortemente o biogás quando estava na Itaipu, fizemos vários movimentos, mas, na realidade, a nossa especialidade é em biodigestão anaeróbica. E a biodigestão anaeróbica tem 2 produtos finais compostos. Um composto gasoso, que é o biogás e suas derivações, CO2, biometano, etc., e outro composto líquido, que tem em suspensão os nutrientes que o pessoal chama de biofertilizante quando está diluído em água. Você não sabe muito bem o que tem naquela porção que você aplica no solo. Quando você encaixa isso e começa a desmontar esses 2 processos compostos, você começa a viabilizar, inclusive, a suinocultura por ela mesma. A suinocultura não precisa de terra, da agricultura, para poder ser sustentável. Ela pode ser sustentável se ela der conta de tirar a carga poluente das suas emissões. Então, é isso que a gente está propondo. E, então, tem esse trabalho de EPCista, que é um trabalho da integrador de projetos, com vários fornecedores, e o trabalho de alguns desenvolvimentos de produtos. Fizemos desenvolvimento com patente registrada e tudo, de uma micro-refinaria de biometano que está em operação. Foi 2 dos únicos projetos de biometano financiados no Paraná no ano passado foram com essa micro-refinaria, e preparando também uma outra proposta para fazer a recuperação de biofósforo, que é mais ou menos na rota em que a Embrapa, por muita felicidade, muito valor tecnológico do Ayrton Pouso e dos seus pesquisadores, acabou dando uma linha fortíssima com o Cistrate lá na Granja São Roque, em Videira. Conhece muito a Granja São Roque, participei durante 2, 3 anos do trabalho lá, e a gente conseguiu fazer algumas coisas, mas a Embrapa entrou e construiu o Cistrate, que é uma grande vereda, uma grande rota de recuperação de resíduos. Nós estamos com uma patente belga, que é 2 vezes na Bélgica, conversando, vendo, formando e tudo. E esse conceito da biodigestão, com 2 grandes produtos, biogás e digestato, vem de uma origem universitária. A última viagem, a penúltima viagem que eu fiz ainda como superintendente de Itaipu foi para Stuttgart, na Alemanha, e visitei a Universidade de Hohenheim, onde esse enfoque da biodigestão é absolutamente praticado. E ali eles tiram vários produtos, inclusive etanol, o próprio biogás, etc., e ácidos graxos, ácidos úmicos, etc., e o potencial incrível de subprodutos nos 2 grandes produtos da biodigestão. Mais ou menos isso. Entendido. Não, acho que ficou claro, assim, proteína animal e essa abordagem da integração dos projetos, que é algo bastante, a gente vem ouvindo falar bastante no setor, e ontem até quando eu postei a divulgação do webinar no LinkedIn, eu coloquei esse ponto, né, da integração. O setor de solar faz isso muito bem, e a gente vê que é um ponto um ponto importante aí para ser discutido no setor de biogás e proteína animal, especialmente. E agora, Leandro, da Biomovement, conta para a gente qual que é a área de atuação de vocês, qual que é o ponto de inovação,
E, enfim, qual parte da cadeia vocês estão atuando atualmente? Bacana. Bom, a Home Biogas, ela é uma empresa, a gente é sediado em Israel, a gente nasce há mais de 10 anos com incentivo da ONU num projeto para beduínos que moravam no deserto, que até então, para cozimento e segurança alimentar, era utilizado o esterco do camelo ou de qualquer animal que tinha lá, e é isso que era o fogo gerado. Daí para cá, depois de muito desenvolvimento, há 5 anos a gente se torna uma empresa comercial. Hoje a gente está presente em 100 países, e a operação do Brasil, a gente está há 4 anos aqui operando no Brasil. A gente tem um biodigestor anaeróbico, escalonável, ele vem dentro de uma caixa. Hoje a gente tem mais de 30 mil reatores operando pelo mundo. Aqui no Brasil, passamos de 1.500 peças já operando no Brasil, e a gente atende em todos os setores, mas sempre pensando descentralizado em pequena escala, né? A gente nasce com o intuito, como empresa, de levar para o final da fila. A nossa pegada realmente é o final da fila. Esse final da fila é quem não tem condição hoje de segurança alimentar, que não tem um gás para cozinhar, e aí você tem também o ciclo do biofertilizante, sim, que pode trazer a segurança alimentar para plantar. Então, a gente fecha toda essa cadeia, então a gente trabalha em 2 vertentes. Uma, em escolas, em educação, temos centenas de escolas que, além de gerar payback para a escola pela produção do gás e a utilização, também o fertilizante para as hortas escolares, mas sim uma sala de aula para falar em todas as áreas, não só de anaeróbico, bactérias, matemática, física, química, e o outro lado que a gente tem junto com o nosso sistema também, a gente tem um sistema nosso de banheiro, que é acoplado ao nosso sistema, então faz saneamento básico imediato, né? Um pequeno caso bem simples e rápido, aqui no Jaraguá, em São Paulo, territórios indígenas dos Guaranis, lá no final do ano, com a Prefeitura de São Paulo, foi feito um bom projeto de saneamento básico indígena. Aí, em 60 dias, a gente fez 31 banheiros, e hoje eles defecam onde que era, ao ar livre ou no mato. Lembrando, pessoal, que você precisa de madeira para queimar, para fazer comida para o seu filho. Normalmente, sobra para a mulher carregar essa madeira durante 8 horas por semana, coletando essa madeira. Estive no Marajó, Pará e vários lugares, e vi locais que, no momento que a mulher vai buscar essa madeira ou vai ao banheiro, o número de estupro em 2023, nesse momento de vulnerabilidade, é muito grande. Então, a gente muda completamente aquele movimento lá, e já que esse biofertilizante está com fezes humanas, então a gente não coleta, mas sim utiliza direto num pomar, regando, trazendo novamente frutíferas de segurança alimentar. Esse é o mundo que a gente trabalha. Nosso sonho é que a gente possa levar para o final da fila, para que mais pessoas entendam. Quanto mais pessoas envolvidas com biogás, né? A gente está falando de biometano, a gente está falando de mitigação, tem tanta coisa nesse mercado, mas é um trabalho contínuo. De novo, a gente está há 12 anos, a gente é operacional há 5 e há 4 no Brasil aqui, trabalhando nesse caminho de colocar o biodigestor. Então, o que é o nosso foco? Pessoas incríveis, pessoas que entendam que a gente é responsável pelo que a gente produz, pelo que a gente descarta, e se a gente tem alguma coisa em comum, só é a terra, porque todo o resto, um pode falar o que quiser, o que não quiser, mas a terra é o que a gente tem em comum. Obrigado aí pelo espaço. Que lindo, Leandro. Excelente. Diferenças, né? Acho que assim, eu fico impressionada, né? Em 5 convidados com abordagens tão diversas e ao mesmo tempo com objetivos tão comuns. Um objetivo comum, né? De trabalhar biogás, sabendo do quanto isso pode trazer de benefícios para escalas de produção, né? Desde uma escala doméstica, uma micro escala, né? Que o Leandro está trabalhando, o esgoto, que aí tem estações de tratamento de vários portes, da pecuária também, a gente tem diversas escalas possíveis de produção de biogás na pecuária e indústria, enfim, então muito legal ver vocês trabalhando com tantas diferenças, mas no fundo tantas coincidências, né, de objetivo, de redução de emissões, de impacto social e ambiental. E deixo esse ponto antes de passar para o meu colega moderador Helena, esse ponto, né, de que cada empresa vai seguindo o seu caminho e buscando modelo de negócio que faz a coisa ficar de pé, né, porque também a gente precisa pagar as contas, né, pagar a equipe.
mas buscando o desenvolvimento desse setor. Eu acho que esse ponto, acho que ficou claro para o público qual que é a atuação de cada um. Deixa a mensagem que a Renata está postando aí no chat, o link das empresas, acessem, se conectem com essas pessoas incríveis no LinkedIn, no Instagram, enfim, com suas empresas, para saber mais, né? Porque não dá para a gente ficar aqui um tempão só apresentando as empresas. Conversem com eles e vamos para a próxima pergunta. Helena, passo para ti. Excelente, obrigado, Lidiane. Então, acho que uma das coisas que seria importante de poder mostrar para o público, em que momento cada um de vocês, digamos, vocês acharam, em que momento vocês começaram a motivação para empreender na área de biogás? Como que surgiu essa ideia? E, de certo modo, depois de começar a empreender, quais foram os principais desafios que impactaram na jornada para desenvolver uma solução e poder colocá-la no mercado? Poderiam compartilhar isso conosco, seria muito positivo para a gente poder conhecer um pouco da história de vocês. Acho que poderia começar pela Yara, primeiro. Bom, sim, é um prazer. A gente tem... são 4 itens rapidinho, né? Motivação, desafio, solução e cadeia de biogás, né? Motivação. A minha motivação é a sustentabilidade ambiental e o empoderamento do homem do campo. Pela sustentabilidade ambiental, eu fiz a minha opção pela pós-graduação em gestão ambiental e lá, durante a pós-graduação, eu optei pelo biogás. Em questão de desafio, o maior desafio é estar à frente do processo de amadurecimento do mercado, porque a gente vai um pouco mais rápido do que o mercado está amadurecendo. Então, permanecer resiliente durante essa caminhada é um dos maiores desafios, sabe? No meu entendimento. E a questão da solução, de desenvolver uma solução, inovação, ela exige bastante conhecimento técnico e científico na nossa área do biogás, no caso, multidisciplinar, né? E nós, da Subbiogás, nós fazemos gestão de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, né? E ali você também, para fazer esse desenvolvimento da solução, você precisa de muita sensatez para relacionamento humano, porque como são projetos multidisciplinares, você precisa se relacionar muito com pessoas inteligentes, todas elas, né? Em todas as áreas. E a questão de se estabelecer na cadeia do biogás, nesse ecossistema, né? Isso é um passo a passo, porque ele é um relacionamento, é um network com muitos atores, né? Ele é uma rede muito ampla, ele vai desde o relacionamento da empresa com todos os pesquisadores do mercado, com os formadores de opinião, com o concorrente, os parceiros que você precisa para escalar e, especialmente, o cliente, né? Sim. Então, esqueci do fornecedor. O fornecedor também, especialmente. Então, esse relacionamento, ele é estabelecer, como se estabelecer nessa cadeia do mercado, nesse ecossistema, ele é um passo a passo, né? E ele é uma conquista. Precisa de um tempo. Sim. É uma rede muito grande de stakeholders, né, de diversas áreas que você acaba integrando, né, para poder atender. Precisa integrar, né? Porque você também pode, se você não integrar, não ter esse relacionamento com esses atores, às vezes, pelo bem ou pelo mal, você precisa se posicionar, né? Você tem que posicionar a sua marca, você tem que posicionar o seu conhecimento. É a lei, né, do empreendedorismo. Obrigado, Yara. Ricardo, poderia compartilhar um pouco conosco quais foram suas motivações
e depois quais foram os seus desafios para empreender? Claro, com certeza. Bom, nós, assim, a Químia, ela sempre foi uma empresa que voltou muito a olhar para tecnologias, né, do tratamento dos efluentes, enfim, né, como você comentou no início da abordagem, o resíduo, né, gerado nas estações de tratamento ou em processos industriais, a gente sempre voltou um olhar com atenção para isso, para tentar ressignificar esse resíduo, tentar revalorizar, vamos dizer assim, de uma forma para poder gerar algum tipo de potencial para isso, não somente o descarte, né? E nós tivemos bastante, eu digo assim, bastante sorte em ter a proximidade da Embrapa Suínos e Aves aqui de Concórdia, como o Cícero comentou, com o Ayrton, com a equipe, com o Ricardo, enfim. A gente participou de um programa lá na época que era o Nova Porc, ali em Concórdia, foi o primeiro programa que a Embrapa lançou, que eram soluções voltadas para a suinicultura. Até vou resumir rapidamente aqui, eu fui com uma ideia para voltar para o tratamento da água da suinicultura, né, que era um problema que tinha na época com os produtores em função da qualidade da água, que podia dar problemas assim de sanidade nas granjas. E eu tive a oportunidade de conversar a primeira vez com o Ayrton, o professor Ayrton lá, e ele me perguntou o que eu ia fazer, que a gente ia fazer como proposta. Ele comentou que como que eu via a criação de suínos, por exemplo, intensificar a produção de criação de suínos em Santa Catarina, né? Aí eu rapidamente pensei e falei, eu acredito que seja pelo tratamento dos efluentes, né? Tem que voltar a olhar para o tratamento. E ele falou, tu respondeu essa pergunta. Se tu responder essa pergunta aí no programa, bem provável que vocês vão sair vencedor daqui. E era um programa que tinha, na época, 100 empresas, a gente chegou nas 20 finalistas e ficamos em primeiro lugar. Então, ali a gente se aproximou, né? Então, eu digo que a nossa grande motivação é a busca por, assim, estar na vocação no core da Químia, a busca por tecnologias e buscar nos parceiros, né, na universidade, nas parcerias de pesquisa, de cooperação, os Senais, que são parceiros nossos, a Embrapa, que foi um grande parceiro, que então abriu o nosso olho justamente para olhar, então, bom, vocês têm um bom potencial na mão, porque vocês estão trabalhando nas estações de tratamento a nível de Brasil, dos efluentes a nível de Brasil, tanto de indústrias quanto de efluentes sanitários. Então, aí talvez se desenhou um caminho, e aí a gente começou uma construção. Então, como eu comentei no início, a gente está dando os primeiros passos, assim, conhecendo um pouco do que é realmente o biogás, onde se aplica, né, qual que é o potencial, que tipo de projeto que apresenta, assim, a sua viabilidade ou não, para que tipo de mercado que ele pode atender, né? E a Embrapa você faz uma grande parceira nesse sentido, conhecendo junto com a gente um resíduo que tem um potencial para que a gente possa fazer algum tipo de iniciativa de algum projeto. Já começamos, já fizemos alguns equipamentos, enfim, com a Embrapa, e estamos, assim, para mim é uma grande satisfação poder participar junto com a Dona Yara, com o Cícero, com toda a equipe aqui, que já estão com uma caminhada já mais consolidada, e então é sempre uma grande oportunidade de poder aprender, né? A gente está aprendendo todo dia, né? Então, esse acho que é a grande motivação, e o grande desafio nosso é justamente tentar aplicar um projeto que a gente consiga uma viabilidade, eu acredito muito na questão da geração do gás, talvez numa aplicação de uma indústria, que a gente possa deixar na própria indústria esse biogás, que talvez antes era um resíduo que era descartado, que a gente possa gerar um biogás para alguma utilização em uma caldeira ou em algum processo da própria indústria, o que talvez antes era um custo, talvez se tornar uma possibilidade de receita, né, para a unidade. Sim, com muita humildade, com muito pé no chão, conhecendo muito bem o potencial, o que pode gerar, né, qual característica que pode atender, enfim, até num formato de metro cúbico gerado, coisas do tipo. Então, acho que resumi rapidamente um pouco aí o que eu imagino nesse sentido. Excelente, Ricardo, muito obrigado. E você, Breno, como que foi a motivação para começar a ingressar no setor do biogás? Bom, a gente está usando a palavra biogás, mas, na verdade, o correto é a gente falar do processo anaeróbio, porque o processo anaeróbio que integra, que une todas as empresas que estão aqui, representadas por Yara, Ricardo, Cícero, o Leandro e o Bruno, não necessariamente a produção de biogás em si, mas o processo anaeróbio é a parte central. E o Breno traz muitas soluções do processo anaeróbio aplicado ao setor de pesquisa, desenvolvimento. Bruno, conte um pouco para nós quais foram suas motivações e como que isso contribuiu bastante para o desenvolvimento do negócio, e depois quais foram os desafios que vocês tiveram que superar para que cada solução fosse desenvolvida e disponibilizada para o setor. Seu microfone, Bruno. Breno. Opa.
Bom, Heleno, a minha empresa, antes de tudo, ela traz um pouco da minha história, né? Como a maioria dos brasileiros, eu vim de uma origem humilde, então a única forma que a gente tem de ascender na vida é por base dos estudos, e a partir daí eu fiquei estudando muito. Então, fiz 2 graduações, ciência e tecnologia, engenharia química, fiz 5 especializações, todas no segmento de construção de máquinas e equipamentos. Então, eu fiz uma trajetória desde lá do berço, no início da faculdade, e fui seguindo essa trajetória, e imaginando abrir uma empresa futura. Então, em 2016, eu abri minha primeira empresa, então, a Agás. Hoje ela trabalha no segmento de construção de caldeiras e vasos de pressão. E em 2018, eu iniciei meu trajeto no mestrado. Eu conheci o mestrado na Unicamp, em sistemas energéticos, planejamento de sistemas energéticos, e conheci a professora Bruna Moraes. E ela me chamou para fazer uma pesquisa empírica. E a gente fazia um trabalho lá em bancada, utilizava os reatores que até então eles apresentavam problemas, a gente não conseguia uma boa acurácia, uma boa resolução, e eu fiquei um pouco insatisfeito naquele momento e disse, olha, eu quero saber de eu vou pegar todos esses reatores aqui e vou jogar fora e vou construir meus próprios reatores. Aí fiz isso, construí meus reatores e fiz minha dissertação de mestrado. E o que acontece? Como a gente fez os reatores e começou a construir, o pessoal começou a procurar bastante, e eu vi dessa situação uma oportunidade. Eu disse, olha, eu vou ingressar nesse segmento, já como eu fiz um mestrado na área, conheço um pouco sobre o assunto, me especializei um pouco mais, e fui desenvolvendo alguns químicos, que são alcalinizantes e micronutrientes. Então, fui fazendo um estudo em cima dessa área, e aperfeiçoando o meu conhecimento em reatores. E a gente foi lançando cada vez mais esses produtos e vendo a necessidade do mercado. Por exemplo, hoje a gente desenvolve softs só para controle de processos de biodigestores de grande porte, e a gente desenvolve softs para construção, para a operação dos nossos reatores. Nossos reatores hoje, a gente já começou a exportar esses reatores para a França, Estados Unidos e Dinamarca. Então, além do nosso medidor de vazão, a gente lança diferenciais. Nossos produtos, eles geralmente são em torno de 40% a 60% mais barato que os produtos internacionais, sem falar da qualidade e do nosso pós-venda, que a gente preza muito. Então, eu dito muito que o pós-venda da gente é mais interessante do que a nossa venda propriamente dita. Também. E a gente sempre fica analisando o mercado em si, para ver oportunidades. Então, até final do ano, a gente está lançando mais alguns outros produtos de segmento de escala laboratorial e grande escala, tá bem? E os maiores desafios, eles se tratam de quê? Foi a necessidade de formar um time capacitado, porque por a gente ser uma startup sediada na Unicamp, o nosso cunho de inovação fazer todo o processo fabril dentro de um único lugar. Então, se você chegar com um croquis e dizer, Breno, eu quero tratar palha de cana-de-açúcar, então a gente vai fazer um reator dedicado para você que tem a máxima eficiência. E a gente vai projetar. Isso eu tive que trazer para o time de colaboradores, então tive que capacitar eles no segmento de biogás e trazer para o cenário mecânico, de automação, químico, processo. E a gente foi um processo longo, mas hoje a gente conta com um time muito bom, que consegue entender bem o processo e a necessidade dos nossos clientes. Excelente, obrigado, Breno, por compartilhar. Bom, dando continuidade, Cícero, você tem uma trajetória muito longa na área da atuação com energias renováveis, conhece muito do dia a dia do homem do campo, tem uma experiência enorme na Itaipu. Em que momento não só o biogás começou a fazer parte da sua trajetória, mas também você viu uma oportunidade para poder empreender a partir de toda essa bagagem que você teve? Então, bicho, assim, não dá nem para buscar a origem, né? Porque você vai muito longe, vai lá para os anos 80, anos 90,
Passei 10 anos numa usina de lixo em Araucária, operando uma micro-usina, que não existia nenhuma no Brasil. Depois passei para a parte de consultoria em município. Aí estava fazendo um projeto no Mato Grosso, na área já de suinocultura. Fui chamado pela Itaipu, fiquei 13 anos na Itaipu, ajudei a fundar o CI Biogás, ajudei a fundar a Biogás, são tudo iniciativas por qual eu tive a honra de participar. Né? Então não dá para ir muito longe nisso, só que é uma coisa de destino mesmo, de afinidade, de querer estar envolvido com esse tipo de matéria e também ter uma certa, não sei, claro que estudando muito, todas as vezes necessárias, mas também uma intuição, assim, uma coisa fora um pouco da racionalidade que vai levando a gente por esses caminhos. Então, acho que eu me abstenho até de registrar onde é que foi a motivação, porque diluiu no tempo, são 30 anos de mexida. Né? Mas o que mais me importa agora é que, ao sair da Itaipu com 70 anos, compulsório, né, na aposentadoria compulsória, muita gente achou que eu devia ir para o cemitério mesmo, né, sair fora do sistema, não teria nada mais a fazer. E eu digo assim, ó, pena que tenha a fazer, né? Então, essas coisas atuais é que me motivam muito a estar aqui. Por exemplo, essa virada do biogás, o biogás pelo biogás. Hoje mesmo teve uma discussão no grupo ali do Helena, ali de Santa Catarina, falando que bastava passar por um tambor com malha de ferro para você desativar o H2S do biogás, quer dizer, coisas ainda propostas muito empíricas, né? E eu já entendo que nós estamos vivendo um biogás que precisa ser auditado, biogás que precisa ser provado, tanto na parte do gás quanto na parte do gestato, no amplo espectro da sustentabilidade. Uma coisa só não vale nessa história. Isso é uma convicção minha. E pena que tem pessoas que não pensam assim, mas o que eu vou fazer? Não vou ficar esperando que elas me dêem licença para pensar, né? Isso brota de dentro, um inconformismo muito grande com as coisas que estão sendo colocadas. Por exemplo, a visão de que o hidrogênio é a prioridade do momento. E eu já escrevi no próprio site da minha empresa, se você quer o hidrogênio amanhã, cuide do biogás hoje, porque o biogás está na rota do hidrogênio. O biometano está na rota do hidrogênio. Né? O CH4, por exemplo, são duas moléculas de H2 com molécula de carbono que você dissocia pela reforma catalítica seco, numa facilidade imensa. Eu tive a oportunidade de ver no Japão isso aí funcionar num retificador do tamanho de um frigobar. Então, nós estamos caminhando para a idade dos gases, inexorável, inevitavelmente. E ainda as pessoas puxam isso como uma sobrecarga ou uma visão de fazer negócio. Eu acho que é uma visão de fazer destino, né? O nosso destino está caminhando para isso. Os sistemas estão se modificando, as possibilidades de distribuição de líquidos, combustíveis líquidos, não são as mesmas dos combustíveis gasosos. Os atores são diferentes. A Petrobras não dá conta de ser distribuidora de gás. Tanto é que está aí matando o gás natural a cada dia, porque levanta o preço artificialmente para proteger os combustíveis líquidos, onde ela tem uma tradição real de pesquisa, de tudo, no petróleo. Mas o gás está aberto no Brasil. O gás natural do pré-sal está sendo reinjetado para poder melhorar a extração do petróleo bruto. Quer dizer, coisas que ainda nós estamos vivendo como países que me deixam muito inquieto. Eu não tenho como evitar isso, não tenho como tamponar. E para aqueles que achavam que estava morto, acho que tem que esperar um pouquinho mais, para que realmente eu desapareça da matéria para poder não estar me incomodando e incomodando o resto das pessoas. Então, sabe, não tem como fazer outra coisa que não seja perseguir esses processos. E para encerrar, eu te digo assim, o compromisso de agora é um biogás diferente desse que nós estamos fazendo. Não vale fazer biogás pelo biogás. Não vale fazer biogás para ter biometano. Não vale fazer só uma parte do processo, nós temos que entrar com todo o arsenal possível, inclusive ligando fatores de produção
principalmente no setor de proteína animal, que ele se difere muito do setor, por exemplo, canavieiro. O canavieiro tem uma viabilidade pelo volume, mas no setor de proteína animal não tem, então você tem que trazer novos argumentos para poder sustentar o biogás. Então, essas são as inquietudes de agora. Né? Estão providenciando vinda de medidores de biogás da Europa, uma empresa alemã está mandando já 2 medidores online para poder colocar nesses 2 projetos que acabaram sendo instalados aí. Um de 3 hectares lá em Toledo, para mostrar claramente que é possível fazer biometano, biogás, e também todo o processo dentro de uma granja microscópica, né? Cai por terra todo o conceito de que pequeno não dá volume, que não sei o quê, e a granja na Melkstad, que é o segundo maior projeto de leite do Brasil, que está em Carambeí, onde nós entramos propondo um processo da inovação. Nós entramos, conseguimos competir com macroempresas, nem vou citá-las aqui por uma questão ética, que estavam ali assediando o pessoal, são 2.200 vacas, se imagina o potencial de biogás. A gente conseguiu entrar porque aplicamos ali a prova de conceito com o MVP, ou seja, tipicamente um instrumento da modernidade e da inovação. Aplicamos no biogás para poder entrar, começar uma demonstração inicial do conceito para depois poder evoluir como está evoluindo. Então, são essas coisas que estão no meio da história, né? Que não dá muito para ser tão racional, mas são conjuntos. Sim. Essa eleição estratégica justamente entram para mitigar qualquer possibilidade de risco, uma vez que você tem um profissionalismo a mais, você consegue ter uma precisão a mais nos resultados. Excelente, Cícero, obrigado. Bom, Leandro, agora vou por último, não menos importante, mas poderia compartilhar um pouco com nós. Uma das primeiras vezes que eu vou ter que dar ordem agora na próxima pergunta. Antes de mudar a ordem. Uma das primeiras vezes que eu ouvi falar sobre o seu trabalho foi uma matéria muito bacana, lá acho que em 2018, 2019, sobre um restaurante, uma hamburgueria que estava sendo abastecida com biogás. Desde então, acabei conhecendo o Leandro, mantenho contato, e agora seria importante você poder compartilhar um pouco em que momento você acabou tendo motivações para trabalhar com a digestão anaeróbia, com biodigestores e os desafios, né, para poder atuar com essas soluções aqui no Brasil. Legal. Na realidade, quando eu olhei inicialmente para esse projeto, não olhei pelo biogás, nem pelo biofertilizante. Eu olhei, na verdade, ela como uma ferramenta disruptiva que teria condições de fazer esse movimento, né, voltando lá, né? Acho que todo mundo produz diariamente, isso aí é matéria-prima pura. Então, no momento que tem essa abundância de matéria-prima, que hoje não tem nenhum valor, e o pouco valor que tem a gente ainda não está realmente capturando em pequena, média, grande escala, foi aí que eu comecei a olhar, existe realmente uma possibilidade de fazer esse empreendedorismo social para chegar no final da fila, mas a gente tem que entender que, independente se é dinheiro público, privado ou qualquer local, a gente tem que olhar para payback. E quando você olha para uma planta disruptiva, né, esse nosso trabalho que a gente tem aqui, que eu tenho o payback, olhando para o biogás como uma fonte para a segurança alimentar, que vai ligar lá no fogão e ele vai ter pelo menos gás para cozinhar, né? A gente tem que lembrar que metade do Brasil não tem saneamento básico, e se a gente for ver os números do Brasil, mas também olhando, que nem o Cícero comentou, isso a gente está trabalhando bem forte, o valor do digestato, o biofertilizante, que hoje na cadeia não é tão valorizado. Nesse exato momento no Brasil, eu tenho 40 estudos de case rodando em uns 27 estados, em diversas áreas de pequenos produtores, então, utilizando o digestato como payback. O gás, na verdade, virou extra, né? Então, existem... Voltou? Voltou. Voltou, Leandro. Então, existem... Voltou? Legal. Então, hoje, a gente trabalha em todos os setores, a gente tem todas as vertentes. Hoje eu tenho indústrias que têm 10, 15 equipamentos nossos ligados em linha, e hoje eu tenho lá um ribeirinho que se demorar 5 dias de voadeira para chegar, para ele ter um banheiro e não contaminar, e toda essa sequência. Acho que é importante a ideia
o conhecimento do pessoal que está aqui falando com a gente, existe um caminho, um conhecimento acadêmico, existe muita informação que eu fui atrás aprender para poder falar e ter esse vocabulário no meio de biogás, no caminho de elevação desse biogás. Hoje eu produzo um biogás numa escala micro, sem nenhum tipo de interferência, ele é off-grid, eu vou produzir, nunca vai ser exatamente a mesma concentração de metano, o biofertilizante, dependendo do que é o resíduo que eu estou tratando, eu vou ter pequenas diferenças, mas a gente conseguiu criar um formato para apresentar ao público, né, mostrando por A mais B que existe payback nos dois sentidos. E quando sim a gente fala, né, que a gente tem 1,2, eu acho que milhões de pecuária leite Brasil, pequenos e médios sendo uma grande parte, e você realmente faz com que eles entendam que esse digestato, você faz o pique rotativo dele rodar em menos tempo, você vai ter mais colheita, você vai ter uma melhor alimentação para aquela vaca, a produção do leite vai ser melhor, e se ele utiliza o equipamento, lá eu não estou focado na gestão completa de resíduo orgânico, o meu olhar é outro, eu como empresa, eu olho lá que eu sou uma gestão parcial, né, daquele momento que está confinado, quando você está tirando o leite, mas aquela matéria-prima pouca que eu estou melhorando ela para um biofertilizante, né, que saia depois desse digestato, diferente hoje daquele chuveirinho, você vai acabar acidificando o solo. Então, a gente achou fatores, eu sempre olho que, para que tenha o resultado e o fechamento, independente se a gente tem green money, público, o cara curte, tudo. Se não tem payback, não fica de pé, né? Então, quando a gente fala de ESG, o I para mim seria de economics, né? Eu acho que a gente tem que falar de grana. Então, quando a gente faz essa cadeia fechar com payback, independente de qual é a tecnologia, então eu olho uma tecnologia, eu só invisto e trabalho com tecnologias que envolvam a parte social junto. Esse é o meu propósito, esse é o meu desenho. Então, para ser social, você tem que ter payback, porque social, infelizmente, são os que estão no final da fila, né? A gente tem um grande percentual das nossas vendas, das nossas comercializações, B2B, B2C, projetos. Mas a gente, sim, tem também com muitos... Hoje a gente atendeu mais de 90 municípios pelo Brasil, né? Em escolas, em educação, em canil, em leite. Então, tem vários setores. Mas eu acho que o mais importante de tudo é quando as pessoas entendem fechar conta, e o Cícero comentou, e tem que se pensar, o valor do digestato que hoje, quando a gente está desfazendo discussões, aqui entre todos nós, falando sempre, né, da potência da geração do biogás, a gente já sabe dela e cada vez fica melhor. A gente só melhora o biogás, a gente só melhora a condição de utilizar esse biogás, né, em pequena, grande ou menor escala. A gente vai utilizar ele. Ele é uma potência, só que você faz com que o projeto tenha uma viabilidade econômica muito maior se, no final, o segundo subproduto, né, se você pega hoje 1 litro de fertilizante líquido, se você vai, sem pensar no NPK base, nos outros micronutrientes, macronutrientes, se você pegar só a base de 10% do nitrogênio, o seu digestato faz um payback no seu equipamento em quanto tempo? Então, essas são as contas e esse é o olhar que a gente traz para o mercado, né? A gente realmente é pulverizado, como eu falei. Tem já centenas de plantas rodando no Brasil com todos os formatos. Temos estudos acadêmicos do fertilizante? Sim. Sim, já tem tudo isso aí. Acho que o importante é esse trabalho contínuo de divulgação que o biogás está aí, concordo que é o momento do biogás, a gente tem tecnologia para o biogás, quando a gente acrescenta outras tecnologias, elas podem envolver e melhorar todo esse processo, mas você tem que entender que existem 2 focos de payback, e é esse o nosso olhar. Não, excelente, Leandro. E outro ponto também que é importante você destacar, cada unidade do seu produto em uma comunidade, em uma família, em uma residência, a relação que essas famílias passam a ter com o seu resíduo muda completamente após a inserção do seu biodigestor. Então, de certo modo, imagina o quanto se potencializou, impactou a questão da educação, do aprendizado e da integração que cada pessoa tem com os seus resíduos e com a gestão depois do seu digestato, com a digestão então, a forma como essas pessoas tendem a refletir sobre o seu papel no mundo é muito diferente para outras pessoas que ainda não tiveram contato com essa tecnologia.
Então, acho que esse é um ponto que a gente poderia destacar bastante, que não só para a sua solução, mas também para as soluções da Yara, do Ricardo, do Cícero, do Breno. E, de certo modo, projetos com gestão anaeróbia acabam proporcionando uma visão diferenciada para qualquer pessoa que trabalha. Bom, Lidiane, acho que você pode complementar com alguma pergunta a mais. Não, eu E queria... obrigado. Tô aqui pensando em tudo que vocês falaram, tendo vários insights e sorrindo, dando risada de pensar assim das conexões, né, de Gestato, o quanto trazer cérebros potentes como esses para uma conversa faz a gente sair da conversa básica e quebrar alguns né, falar assim, não, a gente está falando muito biogás, mas não é só isso, e vocês encaram, né, de frente e falam o que tem que ser falado, né? A questão do digestato, achei bem interessante isso, né? Especialmente Cícero e Leandro falaram. Não dá para a gente... Acabou que biogás é o que mais está sendo falado, a Cassandra falou, tem alguns comentários no chat aqui que a gente já vai trazendo, algumas perguntas, mas a gente, quando o biogás acaba sendo a fonte energética, né? Muitas vezes se usa, se segue falando do nome, a gente fala muito, tanto que a gente na estratégia está usando muito até na Amplo, né? Biogás e biometano. Não precisaria ficar falando biometano toda vez na prática, porque se eu estou falando de biogás, eu estou falando da fonte, da matéria, né? Da mesma forma que eu falo de energia solar, é solar, não precisaria ficar falando toda vez fotovoltaica. Mas a gente percebe que tem algumas palavras da moda. Exatamente. E aí eu lembro que o Cícero falou de hidrogênio. Então, assim, de forma alguma estamos invalidando todos esses fontes de energia, são importantíssimas. Mas a gente, como profissional do setor e empreendendo no setor, acho que a gente precisa ter a clareza e divulgar, aproveitar que temos, quantos? 56 pessoas ao vivo aí. A gente aproveitar isso e colocar na mesa, né? Quando a gente fala a palavra biogás, está se falando biometano, está se falando aplicação térmica, aplicação elétrica, inclusive biogás, passando por vários processos que talvez passe pela produção do biometano e sendo usado para gerar hidrogênio. Ou outros combustíveis, ou fertilizante até na indústria de fertilizantes, que se usa o gás natural e pode passar a usar biometano. E quando se fala em biogás, gente, temos que tratar da outra parte, que é a fração líquida, né? Estávamos falando isso nos alinhamentos de ontem para o webinar. Essa fração líquida, esse resíduo, ele entra e sai, continua existindo, baixou carbono, mas o restante está lá. Então, ignorar ou considerar que é simples tratar desse ponto é perder oportunidades de empreendedorismo. Aí eu conecto com o tema central do nosso webinar, que é falar em inovação, startup, empreendedorismo. Se a gente não presta atenção em alguns elos dessa cadeia de valor complexa, que é a do biogás, resumindo, ou da digestão anaeróbia, a gente não vê oportunidade de inovação, dores, desafios desse setor. Então, eu estou falando tudo isso com base no que vocês todos falaram aqui. Eu acho que é um ponto que a gente precisa trazer, assim, quais são essas dores, quais são esses desafios como um todo, e não só o que está sendo mais falado, porque, no fundo, talvez é o que esteja mais gerando recurso no curto prazo, ou na grande escala. Então, como a gente faz para que o biogás, biometano, o digestato, a digestão anaeróbia, essa cadeia toda gere oportunidades em diversas escalas e gere mudança na qualidade de vida da nossa população, porque no final das contas é para isso que a gente está aqui, né? A gente fala meio ambiente, ESG, então eu acho que é um debate muito rico e não tem certo ou errado, não tem o que tem que ser falado. Então, acho que eu queria resumir, não está acabando ainda o webinar, gente, calma, mas eu queria trazer esse resumo dessa conversa tão rica, que em alguns momentos até parece, assim, estão falando coisas diferentes, mas não estão, a conexão é a mesma, assim, cada um trabalhando no seu elo, no seu ponto, do seu ponto de vista, e aí vem eu quero trazer a pergunta do Ricardo Steinmetz, se você puder colocar na tela, que eu achei bem interessante, porque aí vem o ponto, né? Quando a gente fala desses vários pontos de vista, dessas conexões necessárias, a gente está falando da importância também dessas startups, desses empreendedores, de se conectarem com centros de pesquisa, né, ICTs,
que é Instituto de Ciência e Tecnologia, certo? Se eu estou falando certo o significado da sigla, com indústrias, com empresas, com quem tem as dores, com quem está fazendo pesquisa, com quem está fazendo desenvolvimento, para daí levar e gerar inovação, que é levar a coisa para o mercado, né? Torná-la viável. E aí eu trago, então, a pergunta do Ricardo, que gostaria de consultar como que identificam a inserção, como que vocês veem, empreendedores, a inserção das ICTs no desenvolvimento da ideia e do negócio de cada empresa. E como que acha que pode colaborar? O Ricardo é da Embrapa Suínos e Aves, de Concórdia, e aí ele traz essa pergunta, né? Como que acha, e aí vamos estender, né? Não só Embrapa Suínos e Aves, mas como que vocês acham que ICTs, quem trabalha com pesquisa e desenvolvimento, pode colaborar nessa trajetória de geração de negócios e empreendedorismo? Quem quer responder? Cícero Blay. Cícero está sem microfone, vamos ativar o seu microfone. Sim. Oi. Okay. Agora pode falar. Então, exatamente, eu acho que é muito importante essa pergunta do Ricardo, porque você entende que você está numa empresa nascente, com uma característica de startup, a hora que você está cercado de meios que você não tem. E dentro de uma ICT, você começa a encontrar conexões que viabilizam o teu processo sem você precisar necessariamente se sobrecarregar. Então, por exemplo, eu estou numa ICT privada, que é o Bioparque, está lá constituídos 170 empresas junto comigo são residentes do Bioparque. E todas elas são unânimes em falar desse valor de estar dentro de uma ICT. O fato de não estar, por exemplo, dentro de uma Embrapa, porque não tem um programa desse tipo dentro da Embrapa, eu tive que atender um edital do Bioparque, convocando empresas, mas sempre lembrar a importância dessas instituições. Né? No caso específico, por exemplo, dessa abertura para o entendimento de que biodigestão é tudo, não é só gás, é também a parte líquida, veio muito da inspiração do Cistrate, que a Embrapa resolveu encaminhar há alguns anos já. Mas ficou no limbo, sendo entendida por muitas pessoas como algo muito caro, muito fora de moda, porque não sei o quê, papá. E não dá para... Por exemplo, eu não estou dizendo que é melhor ou pior que qualquer um outro, eu só estou dizendo que, na minha concepção pessoal, você não consegue, você esbarra num argumento falso de dizer que o pequeno produtor não é viável. Ele não é viável porque você está pegando uma parte da biodigestão dele e tentando viabilizar o todo. Quando, na realidade, se você viabilizar todo ele, inclusive a própria operação dele, você começa a ter retornos muito fortes, mesmo nos projetos menores. Então, por exemplo, essa granja de 3 hectares, ela teve lá 1.600 animais e passou, com licença do Instituto Ambiental, para 7.600. Esses 6.000 animais a mais no mesmo local, porque adotou sistemas de tratamento e desativação de poluentes, tanto carga orgânica quanto carga mineral, você tem a oportunidade de não precisar de terra para poder expandir a suinocultura. Então, você vê como é que a coisa movimenta, e isso aí deve ser a abertura dessa rota no Brasil, a Embrapa Suínos e Aves, o próprio Ricardo, ao Ayrton, etc. Só que tem outras formas de fazer, e essa outra forma que eu estou desenvolvendo com a Bélgica. Então, essas coisas equivalem, sabe? E com certeza o ICT tem um papel monstruoso nesse desenvolvimento. De se conectar com startups, com incubadoras, conversar mais com as incubadoras, Isso. ICT mesmo, né? Ciência, tecnologia. Eu reputo o seguinte, Leidiane, existe uma coisa clássica que diz PID, né? Pesquisa e Desenvolvimento. Nós, no Brasil, fazemos muita pesquisa nas universidades e nas ICTs, muitas vezes. Agora, fazemos um pouquíssimo desenvolvimento, porque não há empreendedorismo no desenvolvimento. É muito difícil você se remunerar fazendo desenvolvimento. Então, essa é a questão posta, entendeu? Nós precisamos cuidar desse processo, muito ligados ao processo das ICTs. Muito. Para acontecer o P&D mais I, né? Pesquisa de real, como está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos. Não dá muito lucro, né? O D dá trabalho, não dá lucro, não paga. Isso. E aí, acho que vem havendo uma mudança. A gente está numa fase de Brasil que
a gente conversa com o pessoal de pesquisa, pesquisadores, assim, é um momento que ou dá uma virada ou a gente, né, falta de bolsista em universidade, de orientando, quem diria, né? Há 10 anos atrás faltava bolsa, hoje em dia sobra bolsa, falta candidato. Mas é porque a gente está num momento... Você vê se encontra, não encontra. Vai estar num momento que acho que essa conexão, por isso a pergunta do Ricardo é tão importante, né? Empreendedores, ICTs, universidades se conectando para fazer o P&D, mas aí vai a próxima pergunta, eu já vou emendar, mas já passo para a Yara, que eu queria deixar para os outros participantes também trazerem a importância da conexão com a indústria, com o usuário final, tá? Então, se vocês puderem trazer as duas coisas na resposta, eu acho que como vocês, como empreendedores, veem isso e quais são os desafios desse caminho, nessa conexão. Yara, fica à vontade. Yara, o microfone fechado, a gente abre para ti. A questão da startup e do relacionamento com CTI e do desenvolvimento de projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação, ela é, para o setor do biogás, intrínseca. Não tem como você desenvolver PDI para startup sem estar trabalhando com laboratório de universidade, sem estar trabalhando com um laboratório de pesquisa. Pode ser outro laboratório de pesquisa da Embrapa, também são um laboratório de pesquisa científica. Não tem como você desenvolver inovação, desenvolvimento e inovação dentro do setor do biogás, sem estar trabalhando com laboratórios científicos. Então, por exemplo, o projeto, a solução da Subbiogás, nós trabalhamos com 6 laboratórios de universidade, né? Desde o laboratório mecânico, engenharia civil, agronômico, zootecnia, química. Então, você permeia em várias áreas, porque são ciências específicas, multidisciplinares dentro do contexto de projetos de gestão anaeróbia, por exemplo. Não tem como nós, a Subbiogás, nós fazemos a gestão de projeto, mas nós trabalhamos com laboratórios científicos. E a relação com a indústria, ela é o passo seguinte, quando o projeto está pronto. O projeto tem que passar por várias fases. Ele vai desde a concepção teórica, depois ele passa pelo anteprojeto, vai para o projeto, vai para o detalhamento, tem que ter maquete de laboratório, depois tem que ter uma prototipação numa escala média, tem que ter orçamento, tem que ter plano de negócio, até você chegar na indústria, é uma caminhada demorada, é um investimento largo, financeiro bastante largo, e por isso que o modelo de startup ele é interessante e complexo, porque você precisa também de muito caixa, você precisa de investidor, alguém tem que acreditar na tua ideia, tem que botar dinheiro, porque você demora 3, 4, 5 anos para desenvolver, para você conseguir estar a páreo com a indústria, e vocês andarem juntos, a startup e a indústria. Então, desde do CTI, dos laboratórios, até aquele mãozinha dada com a indústria para sair para o mercado. Perfeito, Yara. Enquanto eu passo aqui para o Breno, eu só queria trazer para comentário aqui do canteiro. Aqui no Ceará estamos em parceria com universidades, ICT e SEBRAE, importante. SEBRAE, importantíssimo. O SEBRAE esteve no Fórum Sul, apresentou o projeto de avançar com incentivo ao empreendedorismo na lógica de integração, mais ou menos também o que o SEBRAE fez para a integração de solar, incentivando as empresas integradores, vem avançando, até vou entrar em contato com o SEBRAE perguntando de novidades desse programa que eles estavam conversando com a Biogás para avançar, então é bacana
esse comentário. O Sebrae é interessante também que ele investe muito no desenvolvimento de startups, né? Então, ele não paga você em termos de depositar dinheiro no seu caixa, mas ele paga em conhecimento. O Sebrae é um grande parceiro nacional para desenvolvimento de novas ideias. Gente, acho que esse Sebrae é um ponto que fica como mensagem final aqui, a conexão com o Sebrae. Breno Lima, fique à vontade de trazer seus comentários. Vamos ver se o microfone está aberto. Agora está. Agora sim. Bom, Leidiane, em falando em termos de parcerias com ICTs, trazer um pouco para o meu cenário. Hoje a gente é uma startup que fica localizada no Parque Tecnológico da Unicamp, e essa parceria é fundamental para a gente. De que forma? Assim como o Cícero comentou, quando a gente pega diversas empresas que ficam localizadas em uma região, a gente tem facilidades de encontrar fornecedores, de encontrar conhecimento do pessoal, integrar toda a cadeia produtiva. E o que acontece? Aqui na Unicamp, por ser um centro de pesquisa de ponta, uma universidade de pesquisa de ponta, a gente tem facilidade de ter contato com diversas faculdades, engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia química, e isso traz para a gente uma facilidade de captar inovação. Por exemplo, a gente observa estudos que são desde uma linha de absorção, desde uma linha de gradiente de mistura, e a gente traz para o cenário de biodigestão. E isso é uma das grandes vantagens. Além do fator-chave, que seria, eu volto na cadeia, que é nossos colaboradores. Porque como a gente está num grande centro de pesquisa, um grande centro de ensino, a gente tem a facilidade de encontrar ótimos profissionais. Isso traz para a gente uma vantagem competitiva. Em relação à minha empresa, o que acontece? Embora eu faça entrega do produto, entrega de máquina e equipamento, entrega de biodigestores, medidores, sensores, a minha empresa, o cerne dela é pesquisa e desenvolvimento. Então, quando nossos clientes eles procuram a gente, eles têm algo que está em elaboração. E a gente vai desenvolvendo junto e vai entregando o máximo que ele precisa. Então, a gente tem uma parceria muito próxima. Então, ele apresenta o caso, a gente vai discutindo, vai aprendendo, vai produzindo, entrega o produto do jeito que ele quer. O Ricardo, que fez a pergunta, inclusive, o Ricardo também, ele é um dos nossos parceiros, então a gente desenvolve algumas comercializações com ele, e a gente vai toda hora conversando. O Ricardo vai me apresentando, eu estou precisando disso, e vai me trazendo ideias. Então, no próximo mês, a gente já está lançando um novo produto para o segmento de biodigestão, um kit para ensaios de BMP. Então, são kits portáteis. Você que quer inserir no mercado de biodigestão e você está lá com seu substrato, você quer avaliar o potencial, a gente vai enviar o kit para você, uma maleta, você vai fazer o ensaio de potencial lá, você mesmo, e a gente vai dando todo o suporte. Então, aguardem. É legal, Breno. Bacana saber que... Estamos escutando? Estão, né? Sim, sim. Fui eu que te apresentei para o Ricardo, né, Breno? Mais ou menos, isso né? Mesmo. Esse é um ponto assim, que eu vejo como profissional do setor que trabalha não diretamente numa planta de biogás, mas tem um pouco mais de contato com a indústria. Muitas vezes eu acabo vendo oportunidades ou até sendo solicitada de nos conecte, né? Você tem alguma universidade, algum centro de pesquisa que entende de tal assunto que a gente poderia talvez começar a trabalhar e buscar recursos juntos para projeto? Tem alguma empresa que faça isso? Então, até eu queria deixar essa mensagem aqui, porque a Helena também deve ser muito procurada em relação a isso, e eu acabo fazendo isso muito, gente. Matchmaking, Tinder do biogás. Tinder tá passado já, né, gente? Tá bom. Seguimos. Matchmaking do setor de biogás, a gente acaba fazendo muito isso, conectando indústrias, ICTs
indústria, quando eu falo os produtores, né, ou quem fornece, empresas. Então, acho que é um ponto, assim, a gente até se coloca à disposição para apoiar nesse sentido, porque eu acho que essa conexão é essencial, e a gente, como ator aí que tem bastante contatos, pode ajudar. Eu queria trazer uns comentários, enquanto eu descubro aqui se o Ricardo e o Leandro vão querer falar algo nesse sentido, mas eu queria trazer uns comentários do chat. Eu vou trazer nessa linha o que o Luiz Gustavo de Oliveira falou, que está quebrado em 2 comentários aqui, mas eu vou colocar um só. Que analisando sistemas de inovação, vê que tem vários processos para fazer inovação, né? Mas também tem a questão de alocação de recursos. Então, não é só, se eu entendi bem o que o Luiz Gustavo colocou, LG, que a gente já trabalhou juntos, não basta ter vontade de se conectar também, né, gente? Tem que ter alocação de recurso, tem que ter identificação de mercados, quem está empreendendo, saber quais são as dores da indústria, quem está inovando também, saber quais são essas dores e ambas as partes. Então, tem que haver também o que o LG coloca como sistema de inovação, né? Tem que haver um incentivo de um sistema de inovação conectando e essas pontas, né? E até o comentário seguinte. Lidiane. Manda ver, Leandro, você tem prioridade. Não é prioridade, mas quando a gente fala de incentivo, quando a gente fala de institutos, quando a gente fala nessa conexão, a gente tem que entender que no mercado existe falta de projetos até para instituições de ensino que acaba. Hoje a gente está acho que em 7 a 8 universidades com sistemas instalados. A gente tem mais umas 5 ou 10 universidades que compraram nossos sistemas para laboratório, para utilização. Existe um movimento que a gente tem feito, tem trabalhado com várias delas e tem documentação preciosa. A própria Unesp de Botucatu, em trabalho com biofertilizante conosco, professora Cassandra, hoje a gente tem no IFEB, doutor Odorico da Univates, quer dizer, tem bastante gente que hoje, né, a própria lá dentro de Itaipu, onde está, né, a CI Biogás, lá dentro tem nosso equipamento também, então a gente tem trabalhado. Vale lembrar que lá em Israel, 1/3 da nossa equipe, ela está em desenvolvimento contínuo. 1/3 de toda a nossa equipe hoje trabalha somente com desenvolvimento. Mas a gente sabe que existe a fala, né? E a grana para fazer tudo isso? Eu acho que o grande problema que a gente vê aqui, né? E o que eu vejo em várias, eu venho de mercado, eu tive outros negócios e eu sempre empreendendo, né? Eu estou nesse meio. Diga. Você falou alguma coisa? Quem que parou? Fui eu ou a Lidiane, pessoal? Foi a Lidiane. Então eu vou continuar falando, ela vai ouvir, só para a gente não parar a transmissão. O que eu falo é o seguinte, a grana ela é super necessária para que a gente possa desenvolver os projetos, e principalmente, né, projetos tailor fit, que vocês abrangem tudo isso aí. Eu sou um projeto de um produto escalonável, multiplicável, eu não tenho mudanças. Tanto é quando eu cheguei ao Brasil, né, o cara perguntava, posso usar seu biodigestor para ligar no aquecedor? Posso ligar numa caldeira? Posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Muitos acabaram utilizando de outras indústrias e acabaram acoplando ao nosso biodigestor. Eu foco num item único, um formato único, como escalonar e como levar para mais pessoas esse equipamento. E quando eu vou para o mercado, né, o meu foco se eu estou falando, como a gente falou, pode ter 1 milhão de leiteiros, 1,2. Qual o percentual desse que tem até 60, 80 vacas? Então, eu fecho completamente o meu funil. Então, quando eu vou trabalhar exatamente no funil e na gama que eu estou querendo atender. Tirando projetos públicos que a gente trabalha continuamente, eu vou procurar. Então, se nessa cidade aqui eu tenho 30 hotéis, se tem 3 hotéis que têm o meu foco, eu não vou falar com 30, eu vou falar com esses 3. Então, eu acho que é muito importante, né? Porque as solicitações são contínuas e cada vez mais que a gente vai falando e com o trabalho de todos aqui envolvendo a fala do biogás, do biodigestor, do anaeróbio, do digestato, cada vez mais a gente aparece, né? E é um momento, é um grande momento, mas eu acho que é um grande momento cada um saber entender exatamente o que eu entrego pronto e o que de extra de upsell eu posso colocar. Eu acho que o grande problema dos mercados hoje é que eu vejo, né, com o meu pessoal a tentativa de upsell. Eu sei exatamente o que eu entrego e qual a minha capacidade de entregar.
E com essa capacidade de entregar, eu quero agregar em tal outros produtos. Sim, tem essas indústrias ou esses locais que podem entregar. Eu tenho bem focado isso e bem trabalhado. Então, eu direciono muito, né, para isso. E hoje, quando a gente fala em parcerias ou bolsas ou isso e aquilo, hoje eu passei pelo momento, né, do início, que a gente doava e colocava. Hoje, a gente tem POPs executados, subsidiados, mas hoje, grande parte de todos esses que utilizam nossos equipamentos, eles são adquiridos por essas entidades ou por esses locais para trabalhar com o produto, para que ela se torne uma ferramenta para ampliar mais os estudos e para que cada vez mais a gente possa falar o valor do payback, gasto de gestato. Fechado, gente. Acho que eu caí, voltei, né? Baseado nisso Regiane, queria só complementar, eu acho que foi em cima daquela pergunta que você colocou ali na base, que alguém perguntou como é que se faz para remunerar custos de P&D, essa coisa toda. Um dos eixos de avaliação para poder me tornar residente lá no Bioparque, um deles foi uma demonstração irrefutável de que o mercado aceita o teu processo. Ou seja, venda, boleto. Não há como não fazer venda. E como é que se precifica essa venda, né? De uma coisa completamente nova, que você não consegue colocar markup pela oportunidade, não consegue nada. Você tem que fazer uma mágica ali para poder estar vendendo, né? Então, mais ou menos o que o Leandro colocou, um pouco encaixado nisso. Tem uma necessidade absoluta de tornar a ideia absolutamente vendável, assimilável pelo mercado. Senão, não tem como. Você fica subsidiado lá, sei lá, com aporte de capital completamente fora, e não dá. Tem que vender. Aí que está o X da questão para poder sustentar hoje em dia, né? E os projetos todos que você vê hoje disponíveis de pesquisa e desenvolvimento, na hora que falam de desenvolvimento, caminham para um lado financeiro que quase uma pequena empresa não consegue atender. Entendi. Então, é uma contradição. Vivemos um processo de uma pobreza, sob o ponto de vista de inovação no Brasil. Estava vendo a apresentação outro dia, 0,5% assim, de pesquisa e desenvolvimento de ponta, né, de coisas viáveis que mudem a história da nossa economia, e não consegue evoluir. Nós estamos muito atrasados nesse aspecto. Temos um caminho longo pela frente. E eu queria trazer do chat Gente, a gente já está 15 horas, a gente já está terminando, mas a conversa está tão boa. Vamos ficar um pouquinho mais, né? Vocês podem ficar um pouquinho mais? Mais uns 5, 10 minutinhos só para a gente só ler esses comentários, aí eu passo para o Heleno para passar para vocês a mensagem, para a gente fazer a mensagem final. Eu só queria trazer os comentários divididos em 4 aqui do professor, até fui procurar no LinkedIn aqui, professor Luciano Rosevar, da Universidade Federal RB, de Salvador, da Bahia. Ok, gente? Ele colocou assim que Cícero, as universidades fazem sua parte no P&D, né? Porque a gente estava colocando desse ponto, né? Faltam empresas interessadas em participar disso. Então, assim, a gente vê, às vezes, você vai perguntar com a empresa fala, mas falta universidade interessada nisso, ele só se preocupa com os artigos científicos. Aí você vai conversar com quem? CT, né? Mas falta empresa. Porque, no fundo, eu tenho a impressão que é como se fossem dois mundos, assim. Pessoal, são idiomas diferentes. Quando eu paro para conversar, eu ajudo no matchmaking, porque eu ajudo assim, você é bom nisso, você faz isso. Daí eu chego do outro lado e falo, esse pessoal é muito bom nisso, são muito corretos, só fazem isso, conseguem captar recurso. E qual que é a tua demanda? Porque às vezes é colocar grupos que conversam e têm visão de indicadores diferentes para conversar, porque no fundo vai haver o ponto de contato, mas não é fácil. Então nem sempre não concordo em partes com o professor Luciano que não é que falta. Às vezes é porque falta estar disponível ou saber conversar, né? E aí tem alguns outros comentários com ele, assim, que fazem trabalho de chamamento às empresas para participarem, é um esforço enorme, poucos se manifestam, e acaba convidando a gente para conhecer o trabalho, até está propondo parceria aqui para o Leandro já. Leandro já está rolando parceria, gente, depois
O bom é que tem LinkedIn de vocês, tem as empresas, o contato das empresas, pessoal público. Manda e-mail para o pessoal aqui, para os empreendedores. Vale lembrar, né? Só bem colocado. As parcerias, elas têm que gerar payback de algum formato. Exatamente. Aquele que está no acadêmico tem que ser remunerado. Aquele que vai de uma empresa pequena e média para levar lá para dentro, o fomento é necessário, né? Então, o fomento existe, o dinheiro existe, existem pessoas incríveis que a gente já se conectou. O Luciano é mais uma dessa pessoa incrível que dê para fazer. Não existe free lunch, mas existe sim possibilidades. Tem que se empenhar para que isso aconteça. Tem que ter payback. Isso aí. E é isso, tem que retornar, né? De alguma forma. Às vezes é econômico, às vezes não é financeiro, mas tem que retornar. E aí eu queria deixar, antes de passar para o Heleno, fazer mensagem final e passar para os nossos participantes darem a mensagem final. Queria fazer um comentário antes. Posso? Manda ver, Breno. O Luciano é outro de nossos parceiros e clientes. O Luciano é um parceiro espetacular. Tive a oportunidade de conhecer ele. Nas próximas semanas a gente está entregando um dos nossos reatores para ele. E o que acontece? O Luciano, ele me procurou um tempo, a gente fez uma negociação e a gente está entregando o melhor que a gente está produzindo hoje. Então, e uma parte desse, assim como eu fiz mestrado, eu sou aluno de doutorado, eu estou dentro da universidade, e a gente separa uma parte dessa captação, desse recurso, além de custear todo o suporte da empresa, né? A gente separa para reinvestir em universidades. E hoje a gente está reinvestindo na própria Unicamp para a formação. Então, a gente hoje está fomentando bolsa de mestrado, bolsa de doutorado, iniciação científica, para desenvolver o segmento de biogás. Então, nos próximos meses, a gente já está fechando um convênio com o Núcleo Interdisciplinar pelo Investimento Energético justamente para isso, para ser uma mão de duas vias, para a gente tentar suprir nossa necessidade e conseguir ajudar também as universidades. Perfeito. Eliane, só um registrozinho, assim, até por conta do ambiente, né, que a gente acabou construindo. Eu estou trabalhando forte com o irmão do Ricardo Leines, da Quimia, o Rafael, no sentido de desenvolver um processo de recuperação de biofósforo, onde o produto deles entra fortemente nesse processo. A capacidade deles construir tanques, construir projetos de polipropileno, principalmente, é muito grande. Então, nós estamos tropicalizando uma tecnologia belga com essa aproximação. Eu queria deixar passar desapercebido isso, porque eu não conhecia o Ricardo, nós não falamos sobre isso, mas você vê como esse mundo é um mundo de conexões mesmo, né? Então, aí registrado. Isso aí. Vamos passar, então, para Heleno, você coordenar aí a fase de mensagens finais. Bom, pessoal, lamento falar, mas a gente está indo para o encerramento, né? A gente poderia ter pelo menos mais uma hora, que a gente teria pontos para destacar aqui. Bom, eu gostaria de pedir aos convidados que possam deixar uma mensagem final. E entre as mensagens final, basicamente, se tivesse eu que escolher alguma palavra para definir como se pode apoiar o desenvolvimento na área de digestão anaeróbia, produção de biogás, recuperação de nutrientes a partir do digestato, aqui no Brasil, né, por meio do empreendedorismo. Qual seria essa palavra? E eu convido a Yara para poder compartilhar com nós essa mensagem final. Eu acho difícil resumir numa palavra só, mas eu vou tentar. Eu diria investimento, sabe? Investimento da parte governamental, da parte... Sebrae, que já está fazendo essa parte, a FINEP, que está fazendo essa parte, o governo do Estado, que está fazendo essa parte. Precisa ter dinheiro, isso custa muito, sabe? De investimento. Excelente, obrigado. Ricardo... É uma palavra só, né? Sim. Ricardo, qual seria uma palavra que você poderia destacar
para a gente poder encerrar com uma mensagem final. Bom, agradecer a oportunidade, né, Heleno, e da equipe de vocês, da Amplo, enfim, toda a equipe, todo o pessoal, parabenizar todos os participantes também aí, para nós é uma satisfação muito grande, aprendi muito, anotei muita coisa, tenho o costume de anotar muita coisa, até o Rafael comentou, seu Cícero, que a gente ia estar em conversa junto aqui nesse evento, falei que bom que a gente vai poder se encontrar, e a gente vai construindo as relações. Eu acredito muito, assim, que, então, de uma forma, já parabenizar a organização, agradecer a oportunidade. Eu acredito muito em inovação, a gente acredita muito nisso, né? Acho que o caminho, como foi citado, assim, a busca pela universidade, pela pesquisa, pelo desenvolvimento e pela intuição também, como o Sr. Cícero comentou, a gente acredita muito nisso, né? O recurso e o investimento, eu acredito também que seja um ponto que se busca, né? Se busca como se ele se vende, se ele tem payback, como comentou com o Leandro, eu acho que tem inovação, acreditar, autenticidade, eu vejo que esse é o caminho, né? Então, assim, de uma forma geral, acredito em inovação. Tá? Excelente. Bom, na sequência eu convido o Leandro para que possa compartilhar com nós uma mensagem final, representada por apenas uma palavra ou uma mensagem que possa expressar resumir tudo que a gente falou hoje, né? Agradecer, Heleno e Diane, a todos aí, o bate-papo. É importante, cada vez a gente tem a possibilidade de falar realmente sobre tecnologia, sobre inovação e possibilidades real para uma sociedade mais justa, uma sociedade que realmente possa vir a funcionar. Tem muita coisa na nossa sociedade no momento que não está funcionando, infelizmente. Quem sabe aí a gente está plantando pequenas sementes para colher alguma coisa um pouco melhor. Quero agradecer a todos. Eu tenho uma brincadeirinha, mas veio aqui à mente, né, com esse bate-papo. Vi um pessoal que entrou também. Muito lá atrás, quando a gente iniciou no Brasil, um rapaz, ele pegou o biodigestor dele, ele montou sozinho, e quando saiu fogo, a esposa o filmou, e ele parecia uma criança gritando, fogo, fiz fogo, fiz fogo. E ele gritou naquela hora uma coisa que me marcou, e a gente até brincou por alguns meses com um hashtag, e aí eu vou deixar essa, né? O hashtag era o peido liberta. Então, muito obrigado a todos aí, pessoal. Incrível, incrível. E melhora a vida de muita gente, né? Sim, sem dúvida. Bom, Breno, convido você agora para fazer um encerramento. O que você poderia deixar como mensagem final e poder resumir isso em uma palavra? Compartilhe conosco. Bom, Heleno, eu queria agradecer a vocês o convite novamente. Foi um momento ímpar. Eu apresentar um pouco da nossa empresa aqui para vocês. Tenho o prazer de conhecer o Cícero, todos, na verdade, Cícero, Yara, o Leandro. E o que acontece? Eu queria convidar vocês, até todo mundo que está assistindo esse web, e para conhecer nossa empresa, enviar uma situação, uma pesquisa de desenvolvimento que você está fazendo no setor de biogás, até para a gente conhecer, ver em que a gente pode ajudar. Eu tenho um dilema na empresa. Quando as pessoas me procuram, a gente não tem um preço fixo. A gente diz assim, quanto é que você tem para gastar? Para a gente entregar o melhor para vocês, para desenvolver a pesquisa do segmento mesmo. E a gente trabalha dessa forma. E de antemão, para finalizar, eu tenho que fazer isso, porque o pessoal do meu time, ele está aqui, a Mayara está assistindo a gente. Se eu não falar, siga nossas redes sociais, ela vai acabar me batendo. Hoje eu sou o fundador e CEO, mas cada um deles, eles são melhores que eu, então isso daí é muito importante. Então, se eles falam, não, faz isso, eu tenho que seguir. Siga as redes sociais da Emi Lima, do Sul Biogás, todo mundo, gente. Vamos lá apoiar os pequenos empreendedores desse Brasil. Exatamente. Exatamente. Obrigado, Breno. Bom, Cícero, convido você para a gente fazer um encerramento, poder deixar uma mensagem e poder destacar em uma palavra que possa representar toda a sua jornada. Por favor, compartilhe conosco. Então, mais ou menos, acho que em 2010, 2011, teve um Congresso Mundial de Biogás em Londres, e a World Biogas Association lançou um slogan que pegou exatamente assim, né? Faça uma palavra ou duas do biogás. Então, os caras puseram biogás mais. Né? Então, foi um choque daquilo. Biogás é mais
era mais do que energia elétrica. Naquela época, a vontade era ter outras dimensões do biogás. E eu colocaria parodiando aquele ato, eu diria que uma palavra que resume esse momento seria assim: o biogás é mais do que o próprio biogás. Sim. O biogás é tudo que envolve todo esse complexo que a gente colocou hoje. E espero, sinceramente, que um dia essa realidade chegue com mais naturalidade e não simplesmente como um estupro na cabeça das pessoas que fizeram um foco em cima do biogás. Tudo se chama biogás, Associação Brasileira de Biogás, tudo. E era movimento, e valeu durante um tempo. Né? E agora começa a ter uma visão de que biogás é mais do que o próprio biogás e tem que ir para outras vertentes aí, naturalmente, para poder tirar todo o potencial existente desse processo da biodigestão anaeróbica. Exatamente. É mais que um produto em si, um elemento gasoso, mas é um sinônimo de um processo complexo, né? Que ele pode atuar como um vetor de desenvolvimento local, poder impactar na capacitação de pessoas e também no desenvolvimento de oportunidades. Acho que, de certo modo, acho que essas seriam algumas palavras que todos destacaram aqui. Esse contexto, ao longo da nossa tarde de conversa, é muito importante. Bom, indo para os encerramentos, eu gostaria imensamente agradecer você que está aí nos acompanhando essa tarde. É justamente para poder oportunizar esse espaço e tê-lo conosco que a gente pensou nesse tema, pensou nesses convidados especiais, poder debater um tema que é pouquíssimo abordado em outras mídias, em outros canais, em outras formas. Então, a gente considerou que era extremamente importante a gente começar realmente a oportunizar uma discussão nessa linha, em que mostrasse que há, sim, muitas oportunidades. Além de haver muitas oportunidades, há pessoas extremamente incríveis, empreendedores que conseguem ter uma visão diferenciada e enxergar uma oportunidade onde outras não viam. E não apenas enxergar a oportunidade, ter resiliência, ter digamos, o foco de correr atrás e desenvolver. Quando eu me refiro a mim mesmo, o que eu faço no setor do biogás, eu até costumo dizer, e ter a teimosia de sempre estar trabalhando com esse tema e tentando, de certo modo, contribuir com a divulgação e disseminação de informações sobre o tema biogás. Bom, agradeço a todos vocês e passo a palavra final para a Leidiane. Obrigado, Leidiane. E antes, gostaria também de agradecer a Renata, que está nos bastidores, dando todo o suporte para nós. Obrigado, Renata, pela toda a assistência para o desenvolvimento desse webinar. Obrigada, gente. Eu acabo esses webinários quase chorando aqui, emocionada, gente, porque assim, haja resiliência, né, Heleno e todos vocês empreendedores. Olha, para mim, resiliência é a palavra que nos define, porque a gente não é fácil, assim, essa frase é típica, não é fácil ser empreendedor no Brasil, não é fácil, não. Para mim, assim, Vanice e eu tomamos essa decisão de avançar no empreendedorismo no metade do ano passado. Em novembro, a gente lançou a Amplum. E quanto mais tempo passa, mais eu admiro quem toma a decisão de empreender, porque é um desafio enorme, né? Você pensar na empresa como um todo, equipe, modelo de negócio. Então, eu digo assim, a gente precisa apoiar mais as nossas empresas desse setor de biogás, de gestão anaeróbia, resíduos, energia, essas pequenas empresas, esses empreendedores que buscam inovar e avançar num mercado que por si só empreender já é difícil. No setor de biogás e biometano, e agora eu vou ter que usar várias palavras, porque eu usava biogás para resumir tudo, né? Agora eu vou ter que começar a usar várias palavras. Mas nesse setor é um setor complexo, gente. Tem realidades tão diferentes, tão assim, você está falando com uma pessoa, às vezes está todo mundo achando que está falando de biogás, mas está falando do biogás de pecuária do sul do Brasil, e o outro está falando de aterro em Rio de Janeiro, e aí são mundos tão diferentes. E a gente empreender, buscar inovar nessa diversidade, nessa complexidade, é um grande desafio. Então, eu queria deixar essa mensagem de apoiem, curtam, sigam as redes sociais, apoiem, compartilhem iniciativas desses empreendedores, que é um grande desafio, assim, estar nessa busca. E eu acho que a gente se coloca à disposição, né, Amplum e Portal. Eu
a gente partiu de uma iniciativa do Heleno, que fique muito claro, a iniciativa de criar a série especial com os startups foi do Heleno, foi do Portal Energia Biogás, mas a Amplum abraçou essa causa. A gente apoiou também uma iniciativa do Fórum Sul-Brasileiro de fazer uma chamada de startups no Fórum de Caxias, teve esses uns minutos para as startups apresentarem. Então, a gente apoia muito isso e a gente está à disposição para trabalhar junto com a Biogás, com o Sebrae, com outras instituições, para apoiar nesse processo de conectar mais as pontas, né? Conectar mais os empreendedores, as startups, as incubadoras com as indústrias, porque o setor de biogás tem muitas dores, tem muitos desafios a serem resolvidos. Eu acho que falta a gente ter um programa mais organizado, o setor de biogás, de biometano, de resíduos se organizar para aproveitar, para conectar essas pontas. Então, acho que, Heleno, estamos à disposição, né? Concorda? Sim, Fica sim. à disposição, vamos conversar aí. E outro ponto, eu vou fazer, que nem o Breno falou, né? Depois você bate em mim se eu não falar, né? A gente está com curso aberto, a gente com inscrições abertas. Então, fique à vontade de acessar nosso site, curtir, divulgar com os seus contatos os cursos da Amplum. E quem não puder se inscrever, quem não conseguir se inscrever, recomenda aí para os colegas que a gente também está na luta aí de empreendedor, né? E parte final, recado final, acessem os artigos que foram escritos por essas startups com o portal, que estão no portal. Acesse o portal Energia Biogás, lá do ladinho direito tem séries especiais, tem a série de startups, vocês podem conhecer, tem um texto, muitas informações sobre essas empresas, e tem outras empresas lá, a gente tem uma empresa, a Meta, né, que não pôde vir, infelizmente. Então, acessem, conheçam e vamos nos unir nesse processo aqui, que eu adorei a conversa. Eu que agradeço a todos e logo teremos novos episódios com novas empresas, novas startups sendo destacadas. Isso aí, vamos e aproveito para finalizar, agradeço a Amplum, porque graças a esse apoio conseguimos elevar para um novo nível essa comunicação que iniciamos no portal. Agora a gente consegue poder, de certa forma, apresentar, né, aqui no YouTube para todos. Fechado. Obrigado, queridos, pessoal. Muito obrigado pelo tempo de vocês, por terem ficado 20 minutinhos mais, tá? Fiquem bem. Valeu. Boa tarde. Obrigado. Até a próxima. Boa tarde. Até mais. Obrigado por tudo. Tchau. Tchau.